Oi, eu sou o Alex e... Gente, eu estou entrando em surto porque acabou de chegar pra mim a primeira peça da minha futura coleção da G3 de Monster High. Estou falando de Frankenstein, está aqui. Gente, que momento especial, eu tô sem fala, sem saber o que dizer, sem saber o que pensar. Eu só quero abrir logo essa boneca para que a gente possa conferir tudo nele. Mas antes de tudo, eu vou dar aqueles recadinhos de sempre para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar um like aqui embaixo, um comentário, me digam aí quais bonecas da G3 vocês estão mais ansiosos para ter e para ver aqui no canal. Eu vou adiantar pra vocês que vai ter mais de 3 aqui no canal, podem esperar. E também já adianto que essa boneca vai ser aberta aqui ao longo do vídeo, mas na verdade eu vou abrir durante uma live lá no meu Instagram. Então se você tá vendo esse vídeo no futuro, obviamente você perdeu a live, mas não se preocupa, se você quiser conferir todas as minhas primeiras reações, tá lá salvo no meu Instagram, @TorePlastics, que vocês podem conferir, vai estar escrito aqui embaixo, vai estar escrito na descrição. Eu tô muito feliz por Frank ser a minha primeira boneca. E claro, sendo mais um vídeo da G3, eu acho sempre importante dar ênfase no fato de que Frank agora é uma personagem não binária, portanto eu vou usar os pronomes neutros ao longo desse vídeo. A única palavra que talvez vocês notem que eu vou falar no feminino é boneca, porque eu meio que considero boneca como um termo sem gênero, sabe? Então eu falo de boneca pra tudo mesmo. Pra quem estivesse perguntando como eu consegui Frank, eu comprei ele no Tendamia. As bonecas da G3 estão sim disponíveis por lá. Se vocês forem comprar no Tendamia, utilizem o meu link que está aqui embaixo. Quando vocês utilizam o meu link para criar uma conta no Tendamia e também fazer uma compra, eu ganho um pequeno desconto que eu posso usar em compras futuras e vocês também ganham para suas compras futuras acima de R$200, se não me engano. O site do Tendamia é bem confiável, todas as minhas Rainbow High basicamente eu comprei por lá e eu nunca tive grandes problemas. Quando eu tive pequenos problemas eu entrei em contato com eles e eles puderam me ajudar. Mas sem mais enrolações, bora logo abrir essa bonequinha que eu tô muito ansioso para ver detalhe por detalhe. E aqui está Frank totalmente fora da caixa. Infelizmente eu esqueci de fazer um take mostrando ele na caixa. Mas assim, fazer o que? Agora já passaram dias, não tem como voltar no tempo. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, fiz um boil, lavei o cabelo, enfim. Agora ele tá perfeitinho aqui pra vocês verem detalhe por detalhe. E tudo que vocês estão vendo disposto aqui na minha mesa é o que vem com Frank, com a única exceção do suporte. Esse suporte eu próprio tive que dar pra ele. É um suporte desses genéricos que vocês conseguem encontrar em qualquer lugar por aí. Apesar de Frank conseguir ficar parado em pé sozinho, essa não é uma das melhores escolhas, porque ele tomba muito fácil. Olha, só pra vocês terem uma ideia, eu aqui junto com vocês vou tentar deixar ele em pé. E dá, tá vendo? O sapato é assim tão retão que permite que Frank pare de boa, mas é um ventinho ou é algum pequeno desequilíbrio que você perde isso tudo. O modelo de caixa dessa geração é bem diferente, mas bem interessante. Eu achei uma caixa bonita, não é a ideal. Eles tinham como fazer algo bem melhor. A Mattel é muito boa em embalagem, esse é um mérito que eu tenho que dar pra eles. Ela é toda feita naquele mesmo estilo das caixas que a gente já conhece de Ever After High e também das caixas do final da primeira geração de Monster High, em que a gente tem esse blister de plástico aqui na frente, unido com a parte de papelão em que a própria boneca realmente é presa. Então, no geral, é uma caixa bem fácil de ser aberta, eu não tive problema algum. Graças a Deus, não é o blister colado no papel, então você não tem que destruir a caixa para tirar a boneca de dentro. A boneca basicamente tá ali naquela parte do meio, onde a gente vê um formato aqui meio de trapézio na frente. Infelizmente, não é um formato de caixão, eu gostaria muito de ter visto. Era só eles terem, né, feito aqui uma curvinha diferente para fazer com que a boneca estivesse dentro de um caixão. O fundo onde a boneca tá é assim todo colorido, bem bonito. Se vocês derem uma olhadinha assim bem de perto, dá pra ver a textura, sabe? Como se fosse uma coisa meio, não sei se é uma pintura, tá vendo? É como se fosse quase um jeans até, passando por várias cores. E na lateral a gente vê o logo de Monster High, que felizmente não mudou. Eles têm mantido o logo mesmo em todos os reboots que Monster High já teve, né? A única diferença dessa versão aqui é que nele foi aplicado um folheado prateado, meio furta-cor, bem bonito, que muda assim de tom à medida que você mexe a caixa. Na parte inferior desse canto a gente tem artworks de 3 bonecas. Essas artworks foram algo que me chocaram muito na G3, porque eu não acho elas bonitas. É claro que à medida que o tempo passa eu vou me acostumando. É uma pena, mas tudo bem, a gente vai ter que fazer uma vista grossa quanto a isso. A gente tem Draculaura Laguna e Frank, é claro, ali no meio, com o nome dele todo estilizado numa fonte especial. É como se nessa geração cada personagem tivesse o próprio logotipo, sabe? Então isso é
muito interessante. O de Frank ali, no caso, tem as cores dos olhos dele e também tem as costurinhas que a gente vê pelo corpo dele inteiro. E do outro lado a gente vê ali um pequeno cabidinho feito de papel, que serve para segurar a jaqueta extra que vem com Frank, e abaixo disso, mais uma parte também nesse acabamento folheado muito bonito, que vem escrito o nome do pet de Frank, que é o Watson, né? Indicando com uma setinha exatamente onde ele tá. Aí uma coisa interessante de notar é essa parte do fundo da caixa, como se fosse o chão, que tem vários símbolozinhos de Frank especialmente feitas para ele. Símbolos esses que a gente também vê aqui em uma das laterais, então é muito bonitinho, porque a gente tem várias coisas, uma iconografia super forte mesmo de tudo que vem com Frank. Na outra lateral a gente tem novamente o logo de Monster High, dessa vez a versão que imita o folheado, então a gente vê várias cores passando aqui por ele, mas isso aqui realmente já foi impresso direto no papel e não com o acabamento furta-cor. Por fim, a parte de trás da caixa é assim, muito interessante, bem bonita. Novamente a gente tem a artwork de Frank ali, só que dessa vez bem grandona, o que é muito legal, muito bom, gostei bastante. Vocês vão notar que um padrão que existe na G3 é que essas bonecas básicas, as bonecas Signature, estão vindo com artwork um pouco diferente da boneca, algo que a gente não via acontecendo nas gerações anteriores, pelo menos na maioria dos casos, né? Daí, além de Frank, a gente tem ali as outras 4 monstrinhas sentadinhas numa escada muito bonitinha. A gente vê Cleo, Laguna, Draculaura e Claudine, e abaixo disso tem um perfilzinho contando pra gente alguns detalhes de Frank. Essa caixa aqui é a caixa que eles chamam nos Estados Unidos de internacional, geralmente é a caixa que a gente realmente recebe aqui no Brasil, a não ser quando eles traduzem a caixa inteira, mas aparentemente não existe essa caixa toda em inglês. Então a informação que a gente tá vendo aqui é realmente toda a informação que a gente tem. Esse mini perfilzinho contando quase nada. E nele tá escrito tipo de monstro Frankenstein Voltages, coisas favoritas Eye Coffin e Skritza, que no caso é a pizza que Frank come, e animal de estimação monstro Watson. Sério, esses perfis aqui eu não tô gostando nada. Se vocês notarem no perfil em inglês tá escrito que o tipo de monstro é Voltages Franken Monster, porque aparentemente nessa geração elas não vão ser filhas diretamente de alguns monstros famosos por questões de direitos de uso, direitos autorais, coisas do tipo, gente. Então realmente tá uma bagunça. Daí, caso alguém estiver querendo ver isso aqui no futuro, eu tô mostrando só porque pode ser interessante pra alguém. Essa parte é uma coisa que eu gosto de ver nas caixas antigas de Mycene, então tô mostrando só por via das dúvidas. Frank vem com muitos acessórios e um deles é esse Eye Coffin aqui, que é uma gracinha. Todas as bonecas básicas vêm com o seu celularzinho. É um molde super bonitinho, super bem feito, eu adorei. Infelizmente não tem pintura nenhuma nessa parte aqui de trás, mas a gente consegue ver aqui vários detalhes de raios, alguns alfinetes, também aqui um coraçãozinho costuradinho, e a parte da frente tem essa estampa toda pixelizada, que nesse caso aqui não me incomoda muito, porque é um acessório, sabe? Então tá cumprindo o que tem que cumprir, e é muito melhor que seja assim do que um adesivo, porque o adesivo pode molhar com o tempo, pode descascar. E uma parte muito interessante do Eye Coffin é que ele vem com um ganchinho para que você consiga colocar na mão da boneca sem precisar usar um elástico. Frank me emprestou a mão dele aqui rapidinho para que eu pudesse mostrar para vocês, e como vocês podem ver, fica realmente perfeitamente. Quando você vê a mãozinha assim de trás, parece de verdade que a boneca tá segurando. Frank também vem com esses óculos que são bem bonitos, são óculos que a gente já viu anteriormente na versão Gloom Beach da G1 de Monster High, mas a gente tá vendo aqui o design sendo repetido, mas é só o design, tá, gente? Não é o mesmo molde, porque eles tiveram que adaptar esse óculos para a cabeça da G3. Então vocês vão notar que a lateral aqui é um pouquinho diferente, sabe? Eu infelizmente não tenho aqui comigo, então eu não vou poder fazer essa comparação. Mas é sim o mesmo design, feito nesse tom de plástico azul ciano bem bonito. Frank vem com essa câmera super bonitinha que imita essas câmeras instantâneas, né? Que a fotinha sai por cima e é assim, toda pequenininha. Ela é muito legal, tem essa alcinha cor de rosa aqui. No caso, a câmera inteira é cor de rosa. Mas a alcinha também é nesse tom de rosa e é assim meio molenguinho, então você consegue colocar no ombro da boneca facilmente. A parte de trás tem essa textura quadriculadinha. O formato geral é esse hexágono, né? A parte da frente também tem essa mesma textura quadriculadinha, com a diferença de que tem um detalhe pintado em branco bem bonitinho, que imita como se fosse algo escorrendo, além desses dentinhos aqui na frente. Daí tem esse pontinho preto aqui, também muito bonitinho, que eu não faço ideia do que seja. E tem esses outros detalhezinhos aqui, que é como se fossem botõezinhos. E é claro, a parte principal dessa câmera é a lente, que tá imitando um olho aqui pintadinha de verde, com a lente próxima
própria preta. E é claro que com uma câmera deve vir junto também algumas fotinhas que Frank tirou nas viagens que ele fez. Elas têm esse mesmo método de impressão do celular, então vocês veem que é bem pixelizado, mas também tem um reflexo assim, e é uma coisa realmente impressa no próprio plástico. O toque especial é que embaixo vem escrito a cidade onde as monstrinhas estavam. Então nesse caso a gente tem uma foto de Claudine e Cleo em New York, e outra foto tem o nosso trio favorito, que é Draculaura, Frank e Claudine em Scaries. E as fotinhas cabem exatamente aqui em cima na câmera, onde tem uma pequena abertura. Como dito no perfil dele, o Frank vem com sua Skritza, que basicamente é uma versão monstro de uma pizza, no formato de raio, né, bem bonitinho, com alguns temperos aqui por cima, uma coisa louca. É como se o queijo fosse no formato de teia de aranha, e tem algumas aranhinhas mesmo que imitam, sei lá, azeitonas, não sei. Daí tem ali um pepperoni, vai saber, vai entender. Mas novamente, mais um objeto impresso nesse mesmo acabamento que a gente vê nos outros, mas ele tem um 3D aqui em cima, sabe? Então é bem interessante. A pizza também vem com essa voltinha aqui para que você consiga encaixar perfeitamente na mãozinha da boneca, e infelizmente eu esqueci de colocar essa pizza ali na disposição com todos os outros objetos de Frank, porque tava dentro da mochila dele. Então, já que mencionamos ela, aqui tá a mochilinha de Frank, muito bonitinha, nesse formato de raio. Também tem uma pintura aqui muito bonitinha, preta, acontecendo. Não é uma pintura tão detalhada, mas é uma pintura bem feita, tá? Eu diria. Daí, ela ainda tem um loopzinho aqui, onde a gente consegue colocar esse pingentinho cor de rosa, muito fofo. É um rosa, assim, bem neon, tá? E ele tem 3 pingentinhos, um de uma lâmpada, outro de um raio, e o outro é um F de Frank, obviamente. A mochila tem alcinhas aqui atrás, então você consegue colocar na boneca perfeitamente, e ela é feita de um plástico bem molenguinho, então você consegue até abrir aqui em cima, que tem uma pequena abertura e cabe bastante coisa. Como eu disse pra vocês, a pizzazinha tava aqui dentro, também cabem os brincos, cabe a prisilinha da boneca. Eu não sou muito fã de bonecas com mochila, porque quando a gente coloca nas costas da boneca, a gente simplesmente não vê mais esse elemento aqui, por isso que eu prefiro bolsa. Mas sendo uma linha escolar, né, dá pra ver que realmente essa é a linha que eles vão seguir na G3. O último acessório extra que vem com o Frank é essa jaqueta aqui, que imita uma jaquetinha colegial, né, uma varsity. Ela é feita num material meio elástico, sabe? Toda em painéis diferentes, né, como a gente já tá acostumado com o estilo de Frank, inclusive nas outras gerações. Então a gente tem essa manga aqui inteiramente branca, esse painel da frente preto com raios cor de rosa, esse painel branco com o logo de Monster High, não exatamente o logo, né, mas é como se fosse o MH do escudo de Monster High da escola mesmo. Uma caveirinha que não é especificamente a Skullette, um raio aqui, uma costurazinha embaixo, tudo feito nessa mesma cor de rosa, né? E a outra manga é nesse mesmo material de preto com raios cor de rosa. Todo o acabamento da jaquetinha é feito nesse mesmo material azul ciano, bem bonito. E a parte de trás dela é assim, toda branca com a própria Skullette, também impressa em cor de rosa. É assim, bem bonitinha, sabe? Não tem muita coisa a reclamar, não. Eu só gostaria muito de ter visto mais detalhes, como, sei lá, talvez alguns botõezinhos ou zíper, alguma coisa assim, pra realmente dar mais uma enchida nesse design aqui. E Frank vem, é claro, com o seu petzinho de estimação, que é muito fofinho, que é o Wotzi. Pra quem não se lembra, o Wotzi mudou de nome, né, da geração anterior, que ele chamava Wotzit. O Wotzi é realmente uma mistura de vários animais, por isso vinha a piada de que é isso? Então a gente vê que, no geral, ele é um cachorrinho mesmo, mas aqui na parte de trás ele tem uma cauda com algumas escamas, então é como se fosse uma parte de dragão, e ele tem ainda essas asinhas que se diferenciam das asinhas da primeira versão dele, da G1, né, que realmente eram prateadas. Nesse caso aqui, elas são feitas assim de tubo de LED, ainda tem uns detalhezinhos ali esculpidos, como se fosse realmente um mecanismo, sabe, para fazer o LED funcionar. Ele tem as orelhinhas dele, que estão assim viradinhas para baixo, sendo que essa aqui é preta, pintada só na frente, tá, infelizmente, com esse detalhe aqui que é como se fosse uma pequena parte de prótese para a orelhinha dele, algo que é muito fofo porque faz um link direto com a própria boneca de Frank. Os olhinhos dele são pintados no mesmo método que a gente viu nos outros acessórios, então vocês veem que é bem pixelado. Não sendo na boneca, eu consigo realmente fazer vista grossa. De todo modo, ele tem aqui um lado do olho assim, nesse amarelinho meio neon, e o outro lado é nesse cinza um pouquinho mais escuro, e o cabelinho dele é esse verde neon muito bonitinho. Se vocês notarem, os olhinhos dele tem um design assim de engrenagem bem fofinho, apesar de que, se vocês virem aqui, ó, tem um pouquinho da engrenagem vazando pra fora, onde não deveria estar, então assim,
e alguma atenção aos detalhes, né? Ficou faltando aqui um pouquinho, mas fazer o quê? Ele tem essa metade do corpo aqui pretinha, muito bonitinho, e esse lencinho cor-de-rosa aqui no pescocinho. Recentemente, a designer que fez os pets de Monster High mostrou pra gente como era o design original deles, então vocês veem que realmente faltou bastante coisa, né? Eu pretendo adicionar sim alguns detalhes de pintura. Eu gostaria muito de não pesar a mão, mas pelo menos algumas pequenas coisas eu pretendo sim fazer nele. E agora vamos enfim chegar a Frank. Gente, isso é uma boneca completamente nova, com tanta coisa diferente, que eu sei que esse vídeo vai ficar longo. Me desculpem, mas é melhor assim, mostrando todos os detalhes, do que pular algumas coisas que talvez vocês gostariam muito de saber ou de ver, né? Um dos maiores diferenciais de Frank nessa geração é que ele mudou o tom de pele. Não é uma mudança tão drástica, tá? Quanto, por exemplo, a Laguna, que foi de um azul clarinho para um rosa meio salmão. Aqui no caso de Frank foi de um verde menta para um azulzinho. E eu vou dizer pra vocês que eu próprio esqueço que ele mudou de tom de pele em relação às outras versões, porque quando você não tá olhando ou comparando diretamente, sério, você não percebe. Eu infelizmente não tenho mais nenhuma outra versão de Frank para comparar aqui pra vocês. Todas as minhas da G1 eu vendi há tempo atrás e tô aí na batalha pra conseguir de volta, né? Vamos ver se um dia eu consigo. Mas pelo menos eu tenho a Scara aqui que usavam o mesmo tom de pele de Frank na G1. Olha, então assim com as bonecas lado a lado vocês realmente conseguem ver a diferença, né? Como o tom de pele era bem mais esverdeado antes. Mesmo quando a gente olha pras pernas, você vê uma grande diferença. Mas eu acho que foi uma mudança bem positiva. Eu não acho que Frank tenha perdido a sua essência ou característica. O cabelo dele é bem bonito. Eu fiquei muito feliz com ele. Ele lembra bastante o cabelo das gerações anteriores de Monster High que a gente conhecia, já que ele é todo preto e branco assim, com a única diferença de que agora a gente vê essas listras mais grossas aqui no topo da cabeça. E uma das maiores diferenças, é claro, tá aqui nesse pontinho de cabelo azul. Na verdade, nesses dois pontinhos, né? A gente vê o azul saindo tanto aqui da lateral quanto aqui de cima, nesse penteadinho que já vem de fábrica assim, super bonitinho, esse mini rabinho de cavalo que cai aqui pro lado, sério, eu acho uma gracinha, eu acho que combinou demais com o Frank. Na embalagem, ele também vem com essa mecha aqui presa num elástico, mas eu acho que era só pra segurar as presilhinhas no lugar vindo de fábrica, porque no design mesmo não tem. A gente tem duas presilhas nesse tom de rosa bem forte e nesse tom de azul ciano. Essas são presilhas que eu não amo muito porque elas são meio grossas, sabe? Se vocês virem, parece que elas são de massinha de modelar, mas isso é uma característica frequente que a gente tem visto aí em vários acessórios da G3. Eu acho que essa vai ser a estética deles mesmo. Chegando ao roxinho de Frank, a gente vê essa maravilha do design. Sério, olha que coisa linda. Eu sou fascinado, apaixonado. Tanto no molde de rosto, que mudou, é completamente diferente da G1, quanto na própria pintura mesmo. Uma coisa que eles mantiveram em Frank foi fazer a hairline assim mais quadradona, né? Porque lembra muito as características que a gente já conhece de Frankenstein. Mas a pintura do rosto realmente é muito especial e feita num método muito bom. Graças a Deus não tem nada de pixel aqui. Tá super bonitinho, super bem feito. Eu fiquei muito feliz. A gente vê que a sobrancelha dele é nesse tom de cinza. Muito bonitinho, dá pra ver fio por fio, o que é algo bem legal. Mas assim, não de um modo exagerado, sabe? Eu não gosto muito quando a gente vê cada um dos fios. Nesse caso aqui dá pra ver, só que meio que vira um conglomerado do jeito que eu gosto mesmo. É uma sobrancelha bem grossinha e bonitinha. A gente vê ali que o Frank tem um piercingzinho de sobrancelha que na verdade parece que é um grampo, né? Se vocês virem é prateadinho, realmente imitando um grampo. Eu achei isso incrível, excelente, sério. Eu amei quando eu vi isso aqui saindo na boneca e até na versão live action, né? Daí os olhinhos tem esse desenho muito bonito também. Eles são até um pouquinho parecidos com algumas Franks que a gente já tinha visto antes da G1, mas ainda assim eles têm o seu próprio desenho. A gente vê que eles mantiveram novamente essa característica de Frank, que são os olhos de cores diferentes, então um deles é azul e o outro é verde, e a maquiagem é predominantemente amarela, com bastante cinza, né, pra deixar essa vibe mais escura que a gente já conhece de Monster High, e tem até um pouquinho de rosinha ou roxinho ali meio escondidinho. Os cílios são muito bonitos, a gente vê assim uma profusão deles mesmo, eles não são tão gráficos quanto eram na G1, que a gente via realmente cada cílio desenhado separadamente. Nesse caso aqui são vários juntinhos, mas eu gosto do look, sabe? Eu acho que funciona também. Além disso, Frank também tem um pouquinho de blush ali na bochechinha. Frank também tem a marca registrada dele, que é essa cicatrizinha na bochechinha, que tá ali muito bonitinha. E eu acho que tá até mais delicadinha do que a da G1, não tenho certeza agora. A cor do batom de Frank é esse tom de rosinha meio coral, muito bonitinho. Eu preferia que fosse um rosa um pouquinho mais frio, sabe? Um rosa mais puxado pro roxo do que pro vermelho. Mas
Mas, de todo modo, aqui também tá muito bonitinho, eu não tenho muito a reclamar não. No geral, eu achei esse screening aqui bem lindo. Apesar do da minha boneca ter vindo um pouquinho torto. Se vocês notarem, ele é meio wonky, sabe? O olhinho verde tá numa posição ali um pouquinho diferente do resto. Mas fazer o quê? Eu não acho que vai me incomodar tanto. Ele vem usando esses brinquinhos em formato de raio, nessa cor de verde / amarelo neon. Uma loucura essa cor aqui, vai entender exatamente qual que é. A partezinha que pega de fato na orelha é um parafusinho muito legal. E uma coisa interessante do molde novo de cabeça de Monster High é que as orelhinhas são assim grandonas, gente. Olha só como a orelhinha realmente sai da cabeça, sabe? Não é como antes que a orelhinha era realmente toda coladinha. É uma das melhores coisas da G3 colocar o cabelo por trás da orelha. Nesse caso aqui tem muito cabelo, então não vai ficar direito, mas quando é uma mechinha ou algo assim, é muito fácil de colocar e sério, fica uma gracinha. Dos dois lados, é claro que é igual. Aqui no pescoço, a gente vê que Frank também manteve a sua costura aqui tradicional, mas é claro, ela tá um pouco diferente das outras versões, porque antes elas eram pretas com um pouquinho de pintura prateada, como se fossem grampinhos. Dessa vez a costura é de fato uma costura, porque só tem a linha preta, mas uma coisa que Frank perdeu foram os parafusinhos que ele tinha aqui no pescoço nas versões anteriores. Infelizmente, a gente não tem mais isso. Eu também acho que tem algo a ver com as questões judiciais de proteção de personagens por causa da Universal. Enfim, um rolo enorme. Não tenho certeza se é isso mesmo, mas tem muita gente dizendo que é. Gente, eu vi que eu estava perdendo aqui um pouco da luz natural do dia, então eu tive que ligar uma luz artificial. Eu espero que não tenha tanta diferença. Vamos começar a falar da roupa dele. Além daquela jaquetinha que a gente já tinha visto antes, né, que vem como um acessório extra, Frank vem com essas outras 3 peças de tecido, sendo esse coletinho preto, que é muito bonitinho. Ele me irrita um pouco porque ele é todo impresso, sabe? Tanto esses detalhes aqui de costura, quanto essas linhas azuis e rosa que a gente vê por aqui. Eu acho que pelo menos essas linhas deviam ter sido uma costura, um bordado ou algo do tipo. Pelo menos foi um tecidinho que até me surpreendeu. Eu achava que ele seria de uma qualidade um pouquinho inferior, mas ele é um pouquinho melhor do que eu tava esperando mesmo. Ele é uma peça à parte, fechada com velcro aqui na parte de trás, como sempre, é claro, mas isso é muito bom porque a gente consegue fazer misturas de roupa na boneca usando várias peças separadamente, sabe? Então, isso realmente eu achei bem positivo. Aproveitei para tirar o coletinho para mostrar para vocês essa outra peça de roupa que tem aqui embaixo, que é essa blusinha muito fofa. Essa aqui é uma peça que foi toda impressa, mas que eu consigo entender porque realmente é uma estampa. Então, a blusa é toda branca com esses raiozinhos azuis e cor de rosa. Ela tem essa manguinha bufante e é um croppedzinho. Tem as golinhas costuradas perfeitamente, a costura é realmente muito bem feita. Essa peça aqui é um capricho por parte da Mattel, tá? Eu vou ter que dizer. Até a barrinha aqui, ó, é feita, sabe? Do jeito que deve ser feita mesmo, a barrinha costurada separadamente. Ela também é fechada aqui atrás com velcro, obviamente. Essa aqui eu acho que é a melhor peça dessa boneca inteira, porque ela é absurda de bem feita. E por fim, a gente tem essa sainha aqui toda plissadinha nesse quadriculado muito bonito, que vai de cores entre o azul, o rosa, um pouco de preto, tem até um pouco de amarelo e laranja aqui, né, pra simbolizar um pouco, eu acho que talvez da eletricidade. Se vocês virem, tem algumas linhazinhas amarelas que tem uns raiozinhos, sabe? Então é realmente muito bonitinho, uma estampa exclusiva de Frank, que eu amei demais. A saia é toda bem feitinha, também fecha com velcro aqui na parte de trás, inclusive o plissado chega na parte de trás inteira, a saia é completinha, e até a barra aqui da saia também é super bem costurada. E pra arrematar esse look, Frank vem usando esse cintinho aqui muito bonitinho, cheio de correntinhas, sendo uma delas essa correntinha que pega na cintura toda. Daí tem essa aqui de baixo com 3 pingentinhos, que são um cadeado, um alfinete e um raiozinho muito bonitinho. E a correntinha do meio tem várias letras que, é claro, escrevem Frank. E ele é fechado na parte de trás com esse encaixezinho aqui, que a gente já conhece de sempre de quase toda boneca da Mattel, né? Os sapatos que Frank usa são esses All Stars, só que numa versão em plataforma, muito bonitos, são cor de rosa, com vários elementos de pintura super bem feitos. Isso aqui realmente me surpreendeu muito. A gente vê que nessa plataforma, que é cheia de raios, tem a pinturazinha toda branca, tem esse detalhezinho azul também aqui, tem a partezinha da frente, né, branca também, os cadarcinhos pretos muito bonitos, e ainda tem esses raios aqui verde neon. O sapato também tem essas costurinhas aqui que são uma gracinha, né, e ele esconde que a boneca na verdade vem usando pé de salto, tá?
Como é um sapatão enorme, eles conseguem enganar perfeitamente. Você até acha que a boneca tem pé plano, mas não tem. Agora vamos começar a falar sobre o corpo de Frank, que tem um molde completamente novo, não só na cabeça, como também no corpo inteiro. A principal mudança, além da cor de pele de Frank, foi essa perna aqui de prótese que ele ganhou, que me deixou muito feliz, porque eu realmente acho que é um toque incrível e essencial para Monster High. Ela é assim, toda prateada, bem bonita, não é um prateado metálico e tal, cromado nem nada. No molde dela tem esses parafusinhos aqui de cada lado da perna, para imitar como se fosse realmente a própria articulação. Também tem essa parte aqui que imita uma costura, lembrando, é claro, a costura de todo o resto do corpo de Frank. Essas engrenagens aqui na altura do tornozelo do pé. Na parte de trás tem como se fossem duas anteninhas com alguns raiozinhos aqui no meio. Também tem essa plaquinha que é como se fosse uma parte de carregar, sabe? Então tem muita gente falando, inclusive, que os parafusinhos do pescoço meio que foram substituídos pela perna como um método de carregamento de Frank, o que eu achei muito legal e muito fofo se eles realmente adotarem isso para a história. E o molde do pé é igual ao outro lado mesmo, só que numa versão como se fosse mecânica. Tem até aqui uma articulação moldada que não funciona, obviamente, é realmente todo duro. O molde dele é um pouquinho diferente do molde da G1 de Monster High e também da G2, que era igual, né? Olha, usando a própria Scara aqui como comparação, vocês conseguem ver como o molde antigo era bem mais arqueado, sabe? Ele era realmente retão aqui, enquanto que esse dá uma caidinha, além do próprio formato do pé ser um pouquinho maior. Então a G3 consegue dividir alguns sapatos com as bonecas anteriores? Consegue, se você forçar. Não é o ideal, mas funciona. Mas voltando ao corpo de Frank, vocês conseguem ver que a figura é realmente completamente diferente de como era antes. As articulações incluem, como sempre, é claro, a cabeça, né, que vai pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro, gira, faz a rotação completa. Os ombros, os cotovelos, as mãozinhas e os cotovelos também saem, assim como na primeira geração, e também as mãozinhas. E os pinos são bem mais grossos do que eles eram antigamente. Então eu acho que vão ser articulações bem mais fortes. Daí a gente tem a articulação do quadril, a dos joelhos, todo o movimento aqui pra cima e pra baixo. E eles também giram, né? E a articulação mais nova de Monster High é essa articulação aqui no busto. Algo que muitos fãs pediam há muito tempo. Que permite que essa parte de cima do torso mexa assim de um lado pro outro, também pra frente e pra trás. E também faz uma pequena rotação, sabe? Então realmente você consegue formar muitas poses novas e interessantes nas suas bonecas. A gente tem, é claro, as costurinhas. Como eu já tinha falado pra vocês que tem a do pescoço, a gente também tem aqui nos dois antebraços, também tem essa aqui na coxa, essa aqui na perna. Na perna de prótese, a gente tem todos esses desenhozinhos aqui feitos como se fossem realmente uns rabiscos, que Frank tava num tédio no meio da aula, então começou a rabiscar. Infelizmente, essa aqui não é uma pintura de qualidade, gente. Eu vou precisar dizer pra vocês, porque essa pintura sai e descasca com muita facilidade, sério, é até irritante. Um exemplo que eu vou dar pra vocês agora, que eu não esperava por isso, é que enquanto eu fazia este review, a minha mão pegou aqui em cima da pintura e deixou falhada. Olha isso. E foi justamente pensando nisso que eu decidi proteger todas as minhas outras pinturas. Só que eu devia ter feito isso aqui também. Eu não fiz aqui, eu fiz só nas outras. Eu passei uma camada de cobertura de esmalte. Basicamente é esses produtinhos aqui que você usa pra manicure, sabe? Pra quando você passa esmalte, pra proteger o esmalte mesmo. Isso aqui são marcas diferentes, eu não usei os dois, né? Eu só usei um deles, mas eu tô mostrando aqui alguns exemplos pra vocês terem uma ideia basicamente do que eu uso. Eu sempre usei isso aqui em todas as minhas pinturas. Eu sei que também existe uma versão dessa que vem num frasquinho menorzinho de tamanho de esmalte mesmo, que é da Colorama, então tem aí muitas opções para vocês usarem. E eu passei em todas as costurinhas, a minha desse lado aqui até veio falhadinha, não é nenhuma falha, é só realmente que a estampa não encontrou uma com a outra, sabe? Quando eles foram imprimir desse lado e desse lado. Eu tinha decidido não fazer na perna mecânica com medo de sair, já que esses produtos aqui contêm acetona na mistura, então você pode sim remover a tinta de fábrica. Muito cuidado ao utilizar esse tipo de produto, tá? Você não pode ficar passando, indo e voltando, porque vai tirar a tinta de fábrica. Mas eu vou ter que fazer isso aqui, vou ter que proteger, porque não dá pra perder nenhuma dessas pinturas aqui, sério. E atenção para a atualização, acabei de fazer a pintura na perna de Frank para consertar a cagada que tinha dado antes. Se vocês se lembrarem bem, aqui tinha dado uma grande falhada, então eu tive que repintar com um pouquinho de tinta acrílica preta. Que modéstia à parte eu vou dizer, gente, eu achei que ficou muito bom. Se ninguém me dissesse que isso aqui não veio assim de fábrica, eu não diria que foi pintado depois. Na minha cabeça ficou realmente perfeito do jeito que veio de fábrica. A única diferença que dá para ver é que a tinta é um pouquinho mais escura.
escura. Só pra vocês terem uma ideia, uma noção mesmo, essa é a tinta que eu uso, da Acrylex, tinta acrílica fosca. Mas dessa vez eu protegi com o meu produtinho pra unha. Olha, eu usei um pincelzinho desse que é super fino, justamente pra pintura em unha mesmo, bem delicado. E fui passando em todos os desenhos da perna, com muito cuidado e com a mão muito leve, para que eu não apagasse nada junto. Vocês se lembram que eu falei sobre ter cuidado, porque esses produtos para esmalte têm acetona na mistura. Então, assim que você passar o pincel, ele já vai derreter a tinta original de fábrica e vai começar a remover ela. Tanto que se vocês observarem nas letras do nome Frank, elas estão um pouquinho mais fracas, justamente só pelo fato de ter encostado com essa cobertura de esmalte. Já foi o suficiente para começar a derreter a tinta original, mas eu fiz o possível para não remover nada dela de todas as outras áreas que ainda não tinham saído, mas felizmente agora a Frank já está com a recuperação feita, então tá tudo certo. Mas é isso que eu tinha pra falar de Frank com vocês. Eu realmente estou apaixonado nessa boneca, estou amando a G3. Apesar desses pequenos pesares com a pintura dos copos, vocês que vão ter a Laguna ou a Lorelai, além de Frank, tenham muito cuidado com a pintura corporal que vem nas bonecas, porque eles não estão selando ela, não estão fazendo o acabamento que eles deveriam. De todo modo, eu recomendo muito, eu não consigo não recomendar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixem um like aqui embaixo, é muito importante. Também se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. Sigam meu Instagram de bonecas, onde eu posto tudo antes e a gente consegue conversar melhor sobre tudo. E é isso, muito obrigado por terem assistido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau!